Olá, amigos da natureza! No vídeo de hoje, vamos falar da Kalanchoe rosedale. Vamos falar de suas características, de como plantar e de como propagar essa planta, que é uma suculenta de folhas variegadas. E essa suculenta, ela é da família Crassulaceae, a origem é de Madagascar. E essa planta, né, essa suculenta, ela é herbácea, né, que seu caule é bem flexível, bem macio. Essa planta pode chegar de 30 até 1 metro de altura, porque a minha ela cresceu e ela foi conduzindo assim, junto com outra planta. Parece que ela conseguiu crescer além, né, do normal das outras que estão no vaso comum. Então isso vai depender muito do lugar onde ela está. E essa planta, ela é de sol pleno. Ela pode ser cultivada à meia sombra, mas o sol pleno é onde ela vai mudar de cores, né? De repente você vai falar assim, mas a minha tá diferente. Eu tenho várias dessa mesma Kalanchoe cultivadas em locais diferentes e ela apresenta folhas, né? A coloração das folhas diferentes em cada ambiente que ela está sendo cultivada. Mas o sol é que vai fazer toda a diferença e deixar ela com umas folhas mais claras, mais rosadas, enfim. O sol é o que ela precisa para ter essa mudança de cores aí. E as folhas, né, já que nós estamos falando dessa suculenta, é uma suculenta que tem bastante ramos, né? As folhas são bem carnuda, bem suculenta mesmo, né? Arredondadas, com as bordas bem onduladas, né? E a cor ou é um verde acinzentado, né, com manchas rosadas. Enfim, é uma planta muito linda, é muito ornamental, né, pra gente fazer composição nos vasos, plantada sozinha, enfim. Pode ser cultivada no canteiro, no vaso. Ela é uma planta que além de ser de sol pleno, né, pode ser cultivada à meia sombra. É claro que na meia sombra essas plantas tendem a ficar com a cor mais clara e às vezes ficam assim mais pescoçudas, né, vamos dizer assim, ficam bem compridas, tioladas, mas o sol é a melhor forma de cultivá-la. E ela floresce na estação primavera e verão, mas ela pode variar. Na verdade, a gente sabe que as nossas plantas podem variar. Ela pode florir nesse período, pode florir fora desse período. Isso vai depender do período que ela foi plantada, há quanto tempo ela está plantada, o clima, tudo isso varia. Então, como eu falei, essa suculenta é de sol pleno ou meia sombra. O clima para essa planta é tropical, subtropical e temperado. E o solo para cultivar essa Kalanchoe, né, essa suculenta rosedale, é um solo bem drenado, né, como para todas as plantas, e o ideal aqui é que esse solo seja mais arenoso, né, com bastante matéria orgânica, porém com adição de areia, né. A rega é moderada, né, estamos falando de suculenta, uma planta de sol pleno, então vamos esperar o solo secar entre as regas. E a forma de fertilizar, como eu sempre falo, eu coloco o esterco bovino já curtido, que é algo que eu tenho abundância, então eu reaproveito, né? E a propagação dessa Kalanchoe é por estacas, né? Por brotos, por divisão da planta também, né? E até por estacas de folhas, né? Uma coisa que eu esqueci de falar, mas ainda dá tempo, é claro, né? Que as folhas, elas são suculentas, né? E essa planta, ela tem flores. Essa suculenta rosedale, ela tem flores. Posso deixar de falar, né? As flores, ela nasce uma haste, né? Ali um caulezinho. E, né, no finalzinho dessa haste, ela tem um cacho de flores, uma inflorescência, né? Um conjunto de flores ali. São flores tubulares, né, em formato de sininho, de cor rosa salmão, uma coisa muito linda. Então, aquele cacho ali. Uma coisa que eu percebi ali
Eu não vou conseguir mostrar no vídeo, né, porque ela não está no período da floração, mas eu vou mostrar as flores. Depois que essas flores elas amadurecem e caem, ali formam novas pequenas rosinhas, novas mudinhas ali naquela ponta de uma cor rosinha. Uma coisa linda. O nome já não é à toa, né? Rosidal. E depois que nasce aquelas rosinhas ali, aquelas mudinhas na ponta ali, em formato de rosinha, elas caem e vão se propagando. Um rosa bem clarinho, uma coisa muito linda da natureza, né? Eu não podia deixar de falar das flores. As flores são muito lindas, que atraem, né, as borboletas, as abelhinhas também, né? Então, como eu estava dizendo, a forma de propagar essa calanchoe pode ser por folhas, por brotos, né, ou divisão da planta. A gente tem sempre que preparar um solo, né, olha, um substrato para um vaso, drenar esse vaso, colocar brita, argila expandida, caco de telha, de tijolo no fundo desse vaso. O preparo do vaso vai ser o mesmo, né? Seja se você vai fazer por estaca de folhas, por broto, por divisão da planta, enfim. Então, esse substrato estando bem drenado, né? Esse substrato tem que ser rico em matéria orgânica, com um pouco de areia grossa. Então, você vai tirar, né? Se for por muda, vamos falar por muda primeiro. Você tira uma muda com raiz, preservando a raiz. Você faz um buraco no substrato ali, coloca a sua muda, cobre bem as raízes, regue, deixa o solo úmido. Você vai manter essa planta num local com luminosidade por alguns dias, né? Protegido do sol pleno até ela se enraizar, ficar saudável. Depois você vai colocando ela no sol aos poucos. E a rega você sempre vai fazer quando o solo estiver seco. Se você quiser propagar por folhas, né? Você vai tirar uma folha saudável dessa planta, dessa calanchoe. Você vai deixar ela secar, né, ali por uns dias, no local fresquinho, para aquela nódoa secar, né? Você pode passar canela também. E aí você vai preparar um substrato úmido com terra e areia. Você vai fazer um furinho ali na terra e colocar, e a mesma coisa. Regar, deixar num local fresquinho. Em algumas semanas elas vão enraizar e brotos vão começar a surgir. Quando a muda estiver enraizada, você pode transplantar para outro vaso, certo? E você também pode fazer a propagação por brotos. Então você tira um brotinho ali na planta que sempre tem, ela tem muitas mudinhas e pega fácil, prospera fácil. Você vai preparar o mesmo tipo de substrato com areia e terra, vai deixar no local fresquinho, né, sua mudinha ali. Quando ela estiver já enraizada, pronta, você transplanta para outro lugar. E também você pode tirar ali da mesma touceira, né, porque ela entoucera muito e ela normalmente tem umas raízes pendentes ao longo do caule. Onde essa raiz encosta, ela já prospera e vira uma touceira. Então você tira uma parte ali que está com essa raiz, tira as folhas de baixo, prepara o mesmo tipo de substrato, planta, deixa no local fresquinho, com luminosidade. Depois, em algumas semanas, você já pode deixar ela num local de sol pleno, que ela não vai sentir tanto. É claro que lembrando que você tem que colocar ela no sol aos poucos para ela não queimar, né? Ainda mais como o sol está muito quente ultimamente. Mas depois ela acostuma. E aí ela vai mudando de cores e fica uma coisa linda, é incrível. É maravilhoso cultivar esse tipo de suculenta, né? Normalmente a gente cultiva suculentas compactas, pequenininhas ali no vaso, e essa suculenta, essa calanchoe, né, que é suculenta, essa rosidal, ela é uma planta que entoucera bastante, pega muito fácil. Então, sempre lembrando, né, de que o vaso tem que estar drenado para não acumular água e não apodrecer as raízes. Você vai só regar quando tiver o solo seco, né? Se tiver algumas folhas amarelas, assim, não da amarela da cor, né? Que ela vai estar modificando, mas as folhas mais velhas, mais secas, você tira e limpa a sua planta. E se também as folhas estiverem amarelando demais, é excesso de água. Então você para de regar e espera.
mas esteja sempre cuidando da sua planta dessa maneira. E também você pode podar, e os mesmos galhos que você tiver, você fica eles em volta do vaso. Se o vaso estiver muito cheio, você pode doar ou plantar no seu jardim ou fazer um novo vaso com essa planta, certo? Então, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Eu desejo a você uma boa sorte com o seu cultivo de Kalanchoe e Rosedal, né? E espero que você tenham gostado dessas dicas. Eu vou ficando por aqui e até mais.